bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Gostaria de estar dando continuidade, né, a esse canal, que é a própria Alerta à Posteridade, a qual a gente pode estar evitando muitos infortúnios, muitos acidentes, na qual gostaria de mostrar uma parte da minha família que tanto me ajuda nesse começo de vídeo, né. Primeiro vamos lá. Vai, filho, roda a vinheta aí primeiro. Isso, eu gostaria de estar apresentando minha filha. Vem cá, filha. Ela está acompanhando a câmera, né? Ela faz vídeo também para as amiguinhas dela no YouTube, né? Isso também toca no YouTube também. E essa é a família que a gente é nesse instante. E na qual o restante da minha família, que é a minha esposa, meus outros filhos, que representam o meu corpo, como eles são o braço direito e esquerdo, eu vou estar apresentando para vocês na próxima. No fato de ela estar cuidando dos outros filhos menores, tá? Muito obrigado. Agora pode ir, gente. Gostaria de estar falando no tema de hoje sobre como a gente pode estar evitando infortúnios, acidentes ou a própria gratidão que a gente tem nessa questão. Sabemos que nesse mundo tem quase 8 trilhões de seres humanos. Mas vocês sabiam que cada ser humano, numa média de adolescente até a fase adulta, temos de 17 a 36 trilhões de células? Vocês sabiam que a gente temos mais ou menos 7 octilhões de átomos? Sabe quanto que é octilhões? Nunca isso vai ser pago em questão de loteria ou dinheiro. Olha como que só o tesouro do corpo, que é a nossa vida, é importante. E afinal de contas, sem o nosso tesouro do corpo, a gente não pode apreciar uma bela natureza, convívio com os familiares, nessa questão. Me chamo Hideki Haruno. Muito obrigado pela sua oportunidade, na qual, no último vídeo que eu fiz, eu falei que não queria visualizações nem likes, mas hoje eu mudei de ideia. O porquê? O ser humano correto é aquele que consegue mudar de ideia. Teve pessoas que, por fato de estar alertando como podia acontecer se fizesse algumas ações, pediram para estar continuando. Então, esse alerta para a posteridade, nesse exato momento, é um canal. Vou procurar estar fazendo esses vídeos semanalmente. Gostaria que vocês nos dessem um apoio para nossa família. A gente está fazendo tudo caseiramente, né? Até caprichando um pouquinho mais o cenário que da última vez, né? E na qual meus filhos, nesse exato momento, estão nos ajudando. Muito obrigado por essa oportunidade. Então, falando um pouco de gratidão, gostaria de estar falando coisas que estão acontecendo na atualidade. Com uma linguagem simples, como eu falei. Porque muitas vezes tem pessoas na qual ela tem sorte, ela tem azar, muitas vezes ela está passando por necessidade ou ela está muito bem de vida. Sabe, um dos fatores assim da nossa vida, um segredo, mediante da sua religião, do seu time, da sua sociedade, família ou raça, é a gente ter gratidão. Não só como um obrigado, mas a gente ter de gratidão de sinceridade, de coração. Porque muitas vezes a gente colocando a própria gratidão no próprio coração da gente, por mais que a situação esteja ruim, a gente já tem vitória na vida de mais de 50%. E eu percebo, pela experiência que eu tenho, como eu falei, eu tenho 47 anos, as pessoas que ela têm gratidão na vida, um obrigado, um sentimento nobre, eu vejo que as pessoas conseguem ter vitória realmente. Ontem, eu estava vendo um vídeo na qual uma pessoa, ela levou um raio na cabeça. O que aconteceu com ela? Bom, vocês vão falar que ela morreu, foi eletrocutada, foi queimada. Não. Essa pessoa que levou um raio na cabeça, ela é uma pessoa que era cega, ela não conseguia enxergar, era surda, não conseguia ouvir. E justamente esse raio, isso é prova documental de vídeo e tal, justamente esse raio curou a cegueira dela. Ela começou a enxergar. Ela foi no oftalmologista, ela conseguiu escutar nessa questão. Aí as pessoas falam, cara, mas raio geralmente mata. Então, pelo que eu percebi nessa questão, inclusive essa pessoa, ela foi até nos médicos e falou que está com uma visão muito boa, até demais. Eu não vou entrar em detalhes com nomes, porque como que esse aqui é um canal que eu quero colocar muita transparência, inerência, coerência, é a prova de agora.
E nesse instante, eu vejo que é lógico. Todas as pessoas que levam um raio, todos morreram, mas é a primeira vez que eu vejo uma pessoa que levou um raio e se beneficiou com isso. Então, isso é uma das provas que nem tudo que é mal pode ser totalmente mal. Tem que ter alguma coisinha de boa para dar o sentido de mal, não é verdade? E nem tudo que é do bem também não pode ser totalmente do bem. Eu vou dar exemplos dessa questão. A gente, como ser humano, tem a mania de muitas vezes estar julgando o que é certo e o que é errado. Vou ficar de um lado ou de outro. Mas, na verdade, se a gente conseguir fazer com que eles tenham um trabalho em conjunto, a gente só tem a ganhar mais. Na questão de bem ou mal, eu vou dar-lhes um exemplo. Uma pessoa que ela tem a capacidade de transformar um ambiente na questão de conversa, na questão de emoção, ela pode piorar o ambiente, correto? Mas nessa questão, o que eu vou lhes dizer? Porque tem pessoas que muitas vezes elas escorregam numa casca de banana e ela pode até morrer. Agora eu vou falar de uma prova que é eu, nessa questão. Vou dar a minha prova. Gente, eu trabalhando há uns anos atrás, eu caí de uma altura de mais de 10 metros quadrados. Quando eu fui para o hospital, médicos profissionais falaram que eu não ia andar mais, que ia ser uma vida totalmente diferente. Mas nessa questão de gratidão, agradeci, fiz o que tinha que fazer. Em 2 dias, perguntem para minha mulher, veja o lado do hospital, eu comecei a andar. Eu não permiti que eu ia ficar aleijado, ou ia ficar ruim. Mas isso é uma prova que realmente teve gente que falou, acho que Deus deve gostar de você. Ou alguma coisa está te protegendo. Eu não digo só questão de proteção, de religiosidade, mas também de fatores como a pessoa ela vive na vida, como ela se porta na vida. Uma pessoa que ela tem empatia com outra pessoa, geralmente essa pessoa vai ter empatia por ela mesma. Afinal de contas, quando a gente acende uma... Não vamos falar de vela, né? Estamos na era moderna. Quando a gente acende uma lâmpada de LED nessa questão, ela ilumina a gente e ilumina as outras pessoas. Não é verdade? É um sentimento recíproco. E nessa questão de gratidão, de tesouro do coração, puxa vida. Se uma pessoa que está andando, está pulando, está conversando e tal, ela está em ritmo do universo com seus 7 octilhões de átomos, com seus quase 36 trilhões de células. É muita coisa, até em questão de número. Como que a gente não tem gratidão? Agora, muitas vezes, as pessoas que não têm onde cair morto, pode parar para pensar, ela só tem a ganhar, mesmo não querendo ganhar, mas pelo fato de estar viva. Agora, tem pessoas que já estão no auge, ganham tudo que ganhar. Essa pessoa daqui para frente, ela só tem a perder. É uma lógica simples nessa questão. Então, se a gente coloca a gratidão nesse meio termo, não vai ter uma questão de mais dar valor tanto ao que é o tesouro do cofre que é o dinheiro. Será que não dá para perceber, pela oportunidade de a gente aproveitar esse mundo, a gente precisa estar vivo nessa questão. E se a gente tem conhecimentos, consegue ter empatia, benevolência com outras pessoas, a gente acaba também sustentando o nosso próprio tesouro do quê? Do coração. Que é o próprio um ajudar o outro nessa questão, tá? Eu sou um brasileiro, eu sou um pai, eu sou um tio, eu sou um irmão, eu sou um torcedor e muitas coisas a mais, como ser humano. Mas nessa questão, como a gente deve se portar na questão de ser fiel ao bem ou ao mal? Olha, gente, vamos ser coerentes nessa questão. Se a gente aproveita tudo isso, mas tem que estar vivo, então, a verdade e a mentira, muitas vezes, ela tem as missões de proteger a gente. Eu vou dar um exemplo, não sou contra nenhum time. Por exemplo, se eu estou num ambiente onde tem muito corintiano, e sou palmeirense, eu vou falar para as pessoas que sou palmeirense no meio dos corintianos, é loucura. Para que eu vou fazer isso? A gente não vai ter que mentir um pouco para a gente se defender com o corpo? Mas a gente não está usando ações um pouco negativas? Ou mesma coisa, se você é palmeirense, ou você é corintiano e está no lugar de um monte de palmeirense, você não vai falar que é corintiano, você vai falar que é palmeirense e vice-versa. Agora, nessa questão, o porquê isso é necessário? Gente, será que vocês não percebem que muitas vezes a verdade, ela só é verdade pela oportunidade de a mentira existir? O tudo só é o tudo pela oportunidade de o nada dar o espaço nessa questão. A eletricidade, o magnetismo, ela só é
Ambos assim, porque ela está em conjunto do mesmo corpo, dando atração do negativo e positivo. Esse funciona o mundo. Tem pessoas que muitas vezes, tudo bem, é normal, só desejo o bem, mas a gente não pode, nessa questão, expulsar o mal, derreter o mal, porque a gente vai ficar faltando alguma coisa em nossa vida. Esse mundo já é desse jeito nessa questão. Então, quando a gente estiver num ambiente assim ou outro, vamos estar usando um pouquinho o nosso lado negativo, para a gente se defender, para a gente poder fazer coisas boas no futuro. Não é certo ou errado isso? Uma linguagem simples. Mas se a gente estiver num ambiente que está corintiano e palmeirense, o que a gente pode falar se perguntarem? Não, peraí, gente. A gente é torcedor da seleção brasileira, não é verdade? Pô, não é uma coisa neutra nessa questão? Para a gente conseguir ter sabedoria, muitas vezes, a gente não precisa usar palavras complicadas, inteligência. Basta a gente usar o que todo mundo tem, o que todo mundo é. Eu tentando fazer com linguagem simples exatamente assim. Poxa vida, qual é a pessoa que está viva nessa questão que tem que dormir, tem que levantar, que tem que comer ou não? Isso é mediante de religião, de poderes e tal. Mas eu, como pessoa comum, a gente vê que tem pessoas que têm muita sorte na questão de plantar o próprio mal na questão de proteção. Por que eu falo isso? Essa pessoa que ela levou um raio, poxa, isso aí deve ser 1 em 1 trilhão, ou mais ou menos. Não sei, é difícil de acontecer. Mas aconteceu. E quando as pessoas, elas fazem maldade, fazem o mal, em nome do bem. Não tem alguma coisa estranha nessa questão? Porque eu não estou querendo falar bem do mal e mal do bem. Mas eu estou falando que a gente tem que estar colocando em cada situação o ambiente que a gente está, na hora certa. Quantas pessoas, muitas vezes, ela tem um acidente, ela morre por fatores externos, internos, pelo fato de estar na hora errada, estar no lugar errado nessa questão. Então vamos fazer que a gente saiba ter mais equilíbrio nessas duas partes. Eu vejo muitas vezes que as pessoas que têm muita afinidade a uma parte só, elas podem, no futuro, elas podem se desvanecer nessa questão. E eu, como pessoa comum, o que eu falo? Vamos dar um exemplo, por exemplo. A gente vê que quando está faltando verba, dinheiro, alguma coisa, algum material, geralmente a tendência do ser humano é ficar triste, chateado e ficar moado, vamos dizer. Só que, vamos pensar assim, muitas vezes o que falta para a gente naquela hora pode ser a própria recompensa no futuro. O por que eu digo isso? A maioria de muitas coisas que a gente usa hoje, que nem um raio-x, ou que nem um cicatricure, não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Foi descoberto por acaso. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. A minha filha, Sara, ela perguntou, papai, onde que está o grampeador? Onde que está o grampo? Ih, filha, não sei. E agora? Aí, ela procurando, viu que ela não estava conseguindo achar? Ô, filha, nessas horas, a gente tem que ter uma sabedoria para a gente elevar o nosso estado de vida e fazer nosso próprio grampo. Poxa, pegamos lá uns ferros lá no meio da bagunça de sucata, colocamos no meio dos dois papéis, virou um livro até como se fosse um grampo. Sabe, muitas coisas que são boas de verdade, elas são descobertas por natureza, elas são descobertas não pensando muitas vezes, até visualizar dinheiro. Vocês já pararam para pensar nessa questão? Vamos dar valor, muitas vezes, quando a gente está triste, quando a gente dá valor, o porquê, o que a gente pode fazer para a gente lucrar, para a gente ser feliz. Neste caso, nessa questão, essa prova, ela é assim no mundo inteiro. O que aconteceu? Ela conseguiu ter ela se divertiu fazendo o caderno dela com materiais recicláveis e está usando o caderno. Ou seja, uma criança que ganha um presente, que ganha um brinquedo, ela brinca. Não é o normal da vida? Tudo bem. Mas uma criança que ela tem uma certa sabedoria, que consegue fazer seu próprio brinquedo, ela brinca 2 vezes. O porquê? Ela brinca montando seu brinquedo e brinca depois que montou seu brinquedo. Não é verdade? Então, esse tipo de coisas, por que a gente está sofrendo? Por que a gente tá feliz? Para estar feliz, para estar infeliz, a gente tem que estar com o coração batendo. Até uma pessoa que está pensando em se matar muitas vezes, ela tem que estar com o coração batendo. Mas o simples fato, se a gente ter gratidão, mesmo que seja na falsidade nessa questão, mas a gente está relevando nossos passos, nossos sentimentos, nossas ações, a gente vai conseguindo mudar gradativamente como se fosse uma caixa de água suja e se limpando naturalmente. Como eu provo isso? Puxa, eu estou numa necessidade, eu tenho que fazer tal coisa e tal, não tenho aquilo porque eu perdi ou não tenho dinheiro.
Se a gente começa a usar a criatividade nessa questão, é uma coisa que eu falei agora. Mas se a gente pensa assim, puxa vida, mesmo que seja falso, obrigado, porque por mais que eu estou nessa situação, ainda eu estou vivo. Não adianta, muitas vezes, você ter de tudo, e se você está com metade dos seus átomos, das suas células, das suas moléculas, é um fato, é simples, mas é a prova real exatamente agora. E a gente tem que, muito bem, prestar atenção nessas três provas. Quais são essas três provas? A prova do discernimento, dos pensamentos, no que a gente pensa, no que a gente vai falar. A prova da fala, no que a gente já fala, já são meias palavras, que são a própria prova desse mundo. Agora, a prova real, gente, é aquilo que a gente já deixou como legado para esse mundo. Que por mais que a gente morra ou não, aquilo vai continuar em seu nome. Tá? Então, vamos verificar as ações cotidianas. Para que fazer muitas vezes o superficial, fazer o que é banal, para prejudicar outras pessoas? A gente acaba, como eu falei no outro vídeo, tendo essa lei de causa e efeito com a gente mesmo em algum lugar do tempo. Então vamos prestar atenção nessa questão. E esse vídeo que eu vou estar colocando, eu quero estar colocando uma vez por semana. Eu acho que, afinal de contas, peguei gosto pela coisa. Mas eu, como Hideki Haruno, eu agradeço nessa questão. Mandem comentários na qual posso estar me ajudando também a estar falando a vida diária das pessoas como é. Como eu falei dessa pessoa que levou um raio na cabeça, mas em vez de ela morrer, ela se curou. Vamos fazer uma simplicidade assim. Poxa vida, tem uma casca de banana ali, tem pessoas que estão andando. Vamos tirar aquela casca de banana. Não dá para fazer isso aí? Não estou falando em questão de coisa complicada, mas na simplicidade. Mas isso é que você está falando aí, todo mundo sabe, mas na hora H ninguém fala. Ainda tem pessoas que ainda preferem ver a pessoa caindo no casca de banana e dar risada, não é verdade? Vamos ser coerentes nessa questão. Mas, como pessoa comum, a gente colocando a gratidão nos três tempos, e colocando a gratidão mediante a vitória ou a derrota, a gente está colocando ela na frente. Então a vida em si, mediante a religião no que acredita, ela vai formar essa questão que tudo é gratidão. Afinal de contas, se a gente dá uma porrada muitas vezes numa mesa de ferro, a gente acaba se machucando. Objetos inanimados, eles têm a sua missão, mas se a gente não souber usar eles, tudo se acaba, tudo se renova. Tudo depende da gente. E nessa oportunidade também gostaria de estar falando também a gratidão na questão de tempos que a gente não tinha conhecimento. Mas quando a gente começa a conhecer, não é muitas vezes com a própria inteligência ou pensamento, mas pelo simples fato de viver. Muitas vezes, quando a gente cai, a gente sabe daquela dor. Não precisa mais ter raciocínio. Já está inerente à nossa vida. E a gente, como seres humanos, se a gente ter empatia pelas pessoas, as pessoas vão ter empatia por você. E eu, como uma pessoa comum, como Hideki Haruno e tal, estou feliz porque essa decisão de estar continuando com esse canal, o Alerta para a Posteridade, foi tomada em razão dessa família em conjunto. E eu lhe prometo para vocês que no próximo vídeo eu vou estar apresentando a esposa que eu amo, meus outros filhos que representam o meu corpo. Esses dois filhos que estão me ajudando nesse exato momento, com o braço direito e esquerdo. A maior felicidade como um pai coruja, tá? Mas nessa questão, eu gostaria de alertar gratidão perante passado, porque se você está escutando agora, vai virar passado. Presente e futuro são a própria definição que ele tá, sabe o que muitas vezes a lei vai pensar? Pô, ele está agradecendo do quê? Se não está acontecendo tudo errado. Mas só simplesmente o fato de estar agradecendo é o fato de você estar vivo. E se você está vivo, está tendo gratidão, mesmo triste, você já tem uma oportunidade de você atrair as coisas do positivo e negativo ao seu dispor. Tá? Eu não vou falar só positivo e negativo, porque a gente precisa dos dois para a eletricidade. A gente só precisa prestar atenção como a gente usa nessa questão e as ações. Muitas vezes tem funcionários que conseguem puxar o saco do patrão, conseguem fazer uma par de coisa. Mas esse funcionário que puxa o saco, que todo mundo gosta dele, se ele falta no trabalho, vai ser descontado no domingo dele. Não é verdade? Agora, aquela pessoa que muitas vezes ninguém gosta muito vezes dela, ela não tem muito companheirismo, se ela vem para o trabalho, ela vai receber. Então, muitas vezes, a gente pensa, tal coisa eu gosto tanto, vai me ajudar. Não basta só gostar.
mas as ações que a gente precisa estar empregando é a própria prova real nessa questão. Agora, a prova de fala é a própria prova do que estou falando que a gente vai decidir fazer ou não. Eu vou basear em simples fatos cotidianos da vida. Tá? Por favor, gente, me ajudem com comentários, com visualizações. Desculpa pelo cenário, mas você pode ver que também estou tentando mudar aos poucos essa questão. Já temos até uma pessoa que faz a vinheta pra gente, o cameraman, como família. Então, vamos usar esses 36 trilhões de células, 7 octilhões de átomos, ao nosso favor. Você já pensou se metade disso aí de cada qual estivesse contra vocês? O que isso seria da sua vida? Meu, é muita coisa, cara. E muitas vezes é uma coisa simples que estou falando agora. Mas ninguém vai agradecer 7 octilhões de átomos do seu corpo. Mas basta a gente falar um obrigado para a gente estar vivendo que isso já é representado. Então, vamos fazer com que a sabedoria e o discernimento dos 3 tempos, passado, presente e futuro, flui numa maneira de felicidade. A verdadeira felicidade não é aquela que a gente sabe que só vai ter felicidade. A verdadeira felicidade é aquela que, quando vier infelicidade, a gente vai fazer ações na qual a gente consegue sobrepujar e ser mais feliz ao quadrado, ou ao cubo nessa questão, tá? Como pessoa comum também gostaria de estar falando, que nesse mês vamos tomar bastante cuidado, porque eu vou estar falando também sobre clima, sobre tempo, sobre situações que eu posso estar ajudando. E se tiver algo que eu não estiver sabendo, por favor, me avise. Deixe comentários, tá? Nessa questão, eu sou uma pessoa muito grata. É mais um vídeo de apresentação e vai dar continuidade, tá? Vou fazer cada vídeo que eu for fazer, eu vou fazer um pouquinho melhor, porque ele é bem caseiro. Mas eu gostaria, ao mesmo tempo, estar explicando que essas ações caseiras, qual o ser humano que não está em família comendo num jantar? Qual o ser humano que não está brincando com seus filhos? Eu só quero falar de coisas simples nessa questão. Então, nesse exato momento, eu gostaria de agradecer. Eu vou estar reunindo mais questões de exemplos para a gente estar passando, para que no futuro, quando virar presente, a gente tenha mais convicção, tenha mais sabedoria, tenha mais empatia. E a gente pensar, se a gente pensa no mundo, o mundo pensa na gente, nessa questão. Se a gente está fazendo o bem e o mal, como a lei de causa e efeito, como eu expliquei, vai estar justamente vindo em forma de colher. Então vamos fazer que esse mundo se torne próximo, se torne eterno pela própria natureza. Tá? Eu vou parando por aqui. Tá? Muito obrigado, desculpa por alguma coisa e até o próximo vídeo. Muito obrigado mesmo. Pessoal, se inscreva no canal e até na próxima semana pra gente gravar o vídeo. Tchau! E deixa nos comentários.